causa da pandemia de Covid-19, os intercâmbios programados para os meses de agosto e setembro foram suspensos, uma medida que, para alguns, impediu o sonho de estudar em uma universidade estrangeira. Para outras pessoas, a realização de estudar fora foi interrompida com as aulas já em curso. A TV PUC conversou com 3 alunos intercambistas. Júlia, aluna de comunicação, e Rafael, de economia, estavam na Espanha, um dos países mais afetados pela pandemia, e tiveram que voltar para o Brasil. Jéssica, aluna de engenharia mecânica, continua na Europa, em Saint-Étienne, na França. Eles contaram as histórias de como foi e como está sendo passar por essa pandemia longe de casa. Os alunos também falaram da readaptação aos estudos online oferecidos pela PUC e pelas instituições estrangeiras. Gente, primeiro, obrigado aí por estar falando com a gente, né, na TV PUC. Tirar esse tempinho da quarentena de vocês para bater esse papo. Então, obrigado mesmo. Bom, queria começar perguntando um pouco para a Júlia, né? A Júlia, minha colega aqui de curso, minha amiga. Para quem não sabe, a Júlia estava na Espanha, estava em Sevilha. E aí, queria que ela contasse um pouco dessa aventura dela por Sevilha e quando que as notícias do coronavírus começaram a chegar, né? Quais foram as mudanças que você começou a perceber na cidade e no local? Eu fui para Sevilha em janeiro, pela PUC também, fazendo intercâmbio da PUC, passei por lá, com bolsa, consegui uma bolsa do Santander de ajuda de custos, e aí em janeiro eu cheguei lá em Sevilha. Eu pouco escutava assim falar sobre coronavírus, acho que é a primeira vez que eu escutei mais falar assim, já chegando na Europa, enfim, já com uma coisa maior, foi mais pro final de janeiro. As minhas aulas começaram dia 22 e tudo normal, tranquilo, assim, adaptando e tal. Tive até um problema sério com um apartamento, mas uma coisa assim de contrato mesmo, dessas que acontecem. E assim, normal, vivendo a vida, adorando o intercâmbio, me adaptando a um país novo, cidade nova, aquelas coisas completamente normais. Até que no final de fevereiro, um menino que morava comigo é italiano e ele fazia medicina. Tava fazendo prática lá, né? Tipo estágio mesmo de medicina. E aí foi a primeira vez que eu vi mais de perto, assim. Foi a primeira suspeita de coronavírus e era no hospital que ele trabalhava. Então ele falou pra gente, se for confirmado esse caso, vocês vão ter que fazer provavelmente algum teste também, porque vocês tiveram contato comigo e se eu tive contato com esse paciente, todos nós vamos ter que fazer isso. Graças a Deus não foi confirmado, mas logo no dia seguinte já surgiu um outro caso em outro hospital com suspeita que foi confirmada, e aí foi o primeiro caso em Sevilha. Isso foi logo no final de fevereiro. Na época, a gente até foi no Carnaval de Cádiz, que é uma cidade que tinha muito próxima, e aglomeração total, assim, ninguém muito preocupado. Inclusive, em março, teve a marcha do 8M. No dia do meu aniversário, eu fiz um piquenique com um monte de gente, uma semana antes do lockdown, e não se sabia muito a real dimensão do que estava acontecendo. Os noticiários estavam muito, assim, tranquilos ainda, e quando eles emitiam uma coisa maior, assim, de sensacionalismo, de medo, assim, de uma coisa assim mais, olha, vocês têm que se ligar porque isso realmente é sério, as pessoas ficavam meio assim, será que é mesmo isso? Ninguém estava levando muito a sério, sabe? Acho que essa é a maior verdade. Ninguém estava entendendo muito o que estava acontecendo. Tanto que tudo foi muito rápido. Desde o 8M, passou uma semana só até o lockdown, né, a entrada na quarentena obrigatória, com multa, caso a gente saísse, isso tudo que a gente sabe que está acontecendo por lá. Mas nesse meio tempo, nessa uma semana, eu, inclusive, comprei uma passagem para ir para Portugal, porque ninguém tinha muita consciência real do que estava acontecendo, sabe? Ninguém sabia que ia entrar no lockdown domingo. Foi tudo muito rápido mesmo, pelo menos em Sevilha. Eu acho que na Espanha, de uma forma geral. Enfim,
E aí foi isso, assim, na quarta-feira eu lembro que a PUC mandou um e-mail falando assim, ó, se vocês quiserem voltar, podem voltar. E eu falei, peraí, foi a primeira vez que eu me assustei. Eu falei assim, cara, o negócio tá sério realmente, porque pra PUC mandar isso pra gente, pedindo pra gente tomar uma posição se a gente vai querer voltar ou não. Aí depois eu fui falar com uma amiga minha que estava em Portugal, falou: não, eu não vou voltar, não, aqui tá super tranquilo também. Ela comprou passagem para voltar no dia que o lockdown começou, dia 15, domingo depois. Então, na quarta para domingo, tudo mudou. No dia seguinte, na quinta-feira, o Trump já virou para o pessoal que estava lá. Ele não, né? Mas o governo dos Estados Unidos já mandou todos os americanos voltarem para casa com o risco de serem expulsos das faculdades de origem, caso não voltassem. E aí sim começou o desespero, sabe? Aí a galera começou a ir para o mercado, estocar coisa, fazer todo aquele movimento, e o clima já começou a ficar horroroso na cidade, a cidade super solar, cheio de gente na rua, já tinha diminuído, assim, desde sexta-feira, até que eles resolveram antecipar o lockdown para domingo, que teoricamente ia ser na segunda. E aí, desde então, a gente ficou preso em casa e tal. E foi isso. Aí eu optei por voltar no momento que eu vi que as minhas aulas iam ficar online mesmo, até o final do semestre, que não ia ter muita mudança e que não ia ter perspectiva nenhuma de volta, porque cada momento, a cada semana, aumentava mais um tempo. Então, a gente, na verdade, não sabia. Esse período que a gente tem de incerteza agora, eu tinha de incerteza lá, e aí eu conversei com meus pais e tal, eles optaram, e eu também, achei melhor voltar, até porque, como ia seguir o semestre inteiro online, assim, achei a melhor decisão voltar e ficar por aqui esse momento e adiar um pouquinho esse sonho do intercâmbio para um período mais tranquilo. Pois é, né? E isso a gente não sabe, né? Justamente a gente estava conversando aqui antes, essa indecisão que a gente mais agonia a gente. Bom, o Rafael ele também estava na Espanha, ele estava em Salamanca fazendo um curso, e ele estava me contando que ele deu a sorte de acabar o curso dele antes, acho que no último dia, se me corrija se eu estiver errado, Rafael, no último dia das fronteiras fecharem, ele conseguiu concluir o curso e voltar aqui para o Brasil. Rafael, eu queria que você contasse mais um pouco desse caso do último dia, e se o teu curso, por exemplo, como é que ele acompanhou a situação lá do coronavírus, se ele hesitou em terminar primeiro, ou você mesmo a voltar antes da conclusão dele? Tá. Vou dar uma contextualizada aqui, porque é mais ou menos assim. O meu intercâmbio, em relação à PUC, feito com a PUC, ia ser para Berlim, na Alemanha. Só que as aulas em Berlim só começam em abril, dia 1º de abril. Então, como eu já tinha uma passagem comprada para a Europa, eu resolvi fazer um outro intercâmbio para aprender espanhol em Salamanca, na Espanha, de Madrid. Bom, o meu curso de espanhol, de línguas, basicamente, sempre, desde a primeira semana, recebia, assim, era uma coisa muito... Eu me achava meio absurdo. Vinha 20 italianos por semana, uma turma de italianos que fazia programas, como que a gente fazia em escola, crianças mesmo, vindo fazer uma semana de curso de espanhol lá, algumas vezes eu até tinha aula com italianos. Bom, a coisa do coronavírus foi esquentando, eu não vou repetir tudo que a Júlia falou, mas a Itália começou a se ferrar logo de cara, estava aumentando os números de casos na China, enfim, as pessoas começaram ainda não era as pessoas não estavam com medo, no meu intercâmbio, vou em abril para Berlim, eu tinha uma passagem dia 14 de março, para voltar para o Brasil, para pegar meu visto alemão, que eu tive um problema com visto, assim, o consulado alemão não foi muito cooperativo comigo, eles demoraram 3 meses para fazer o meu visto, foi uma coisa horrível, enfim, eu tive que comprar, já tinha uma passagem de volta para o Brasil, dia 14 de março, as fronteiras fecharam dia 15 e o meu curso acabou dia 13, assim, foi uma combinação absurda. Eu lembro que no dia que eu fui para Madrid, no dia anterior, estava o presidente falando em rede ao vivo, aí eu falei, ferrou, se ele fechar amanhã, se ele fechar hoje as fronteiras, eu não volto amanhã, porque era no dia seguinte a passagem. Aí eu tava, tipo, nervosíssimo vendo televisão ali, cara, ferrou. Ele falou assim, amanhã vamos ter uma reunião com os ministros e vamos decidir o que vamos ter feito. Graças a Deus, vou conseguir viajar, pelo menos.
Aí eu voltei, tudo bem. Mas vou falar como é que foi desses últimos tempos, né? As últimas 2 semanas que tava começando a realidade do coronavírus. Que primeiro, assim, Salamanca, na Espanha, só fazia sol, os dias eram ótimos, o clima estava muito bom, então estava muito propenso as pessoas ficarem em casa. Todo mundo saía, tinha festa em Salamanca toda semana, as pessoas continuavam indo. Aí deu aquele boom na Itália, deu a questão da Itália. A Angela Merkel, quando ela se posicionou, ela foi muito radical. Não radical, isso é de opinião, mas ela foi muito rígida na opinião dela, no posicionamento dela. Ela falou que metade dos 60% dos alemães iam contrair o vírus, ela falou que ia ficar tudo fechado. Eles cancelaram festivais até o final do ano. Foi uma coisa assim, umas medidas que assustaram as pessoas. E as pessoas começaram a ficar, de fato, um pouco mais receosas enquanto a isso. Aí eu como saía todo dia, tinha pouco tempo ali na Espanha, eu começava a ver que os bares estavam esvaziando um pouco. As festas não estavam tão cheias, as pessoas não estavam tão mais na rua, mas ainda tinha bastante gente. Enfim, eu, por exemplo, na última semana, eu fiquei com uma semana e meia antes, na verdade. Comecei a sentir febre não, catarro durante uma semana. Fiquei uma semana com catarro, falei, cara, eu não vou deixar ficar mais uma semana com catarro, porque essa parada vai virar pneumonia, comecei a ficar com medo de me comprometer, enfim, alguma coisa. Aí eu fui no hospital, morrendo de medo, já estava meio que já um pouco mais difundido esse negócio do coronavírus, eu não ia entrar no hospital sem uma máscara, né? A minha mãe mandou, já tinha acabado todas as máscaras, máscara e álcool gel foi a primeira coisa que acabou. Sim, em um segundo acabou, a farmácia não tinha mais, tinha umas máscaras lá que custavam 7 euros, eu tive que comprar uma para ir para o hospital, para vocês terem noção. Aí eu fui para o hospital lá, morrendo de medo, não toquei em nada, fiz o exame de sangue, botei soro e não estava com nada, graças a Deus. Aí, bem que o meu psicológico melhorou, né? Já melhorei no dia seguinte em relação a isso. Aí eu tinha mais uma semana de curso, já estava arrumando minha mala para o Brasil, para ficar 10 dias aqui no Brasil e depois partir para o meu intercâmbio em Berlim, quando o número de mortes, enfim, começa a aumentar o número de mortes, o Trump toma medidas, o mundo inteiro, enfim, começa a realmente se espalhar a pandemia. As pessoas veem, caramba, o negócio chegou Porra, o negócio chegou em todos os continentes. No Brasil tá chegando. Apesar do nosso presidente não fazer nada, mas ele tá vindo, já tem casos lá. Tudo fechado, metrô fechado, a Itália desértica. Aí, enfim, foi uma coisa muito... Caraca. Enfim, aí meu curso já tinha cancelado. Todos os italianos, acredita? Um mês antes, assim, eu esqueci de comentar isso, mas os italianos já não podiam mais vir, porque os italianos estavam sendo considerados como quem estava transmitindo naquele momento ali na Espanha. Os espanhóis, a Espanha está com tanto caso assim, tanta morte, porque de fato não estava acreditando no negócio. O clima estava de festa naquele momento, as pessoas não isso, e também o governo não fazia muita coisa, não falava muita coisa. Era meio que basicamente essa ideia. Aí, alguns dias antes da minha volta para o Brasil, era, sei lá, 15 dias antes de eu ir para Berlim, mais ou menos isso, eu começo a ver que as coisas começam a fechar. Amigos meus na França, que estavam fazendo intercâmbio, recebem a mensagem que ia ter aula online. A minha amiga que estava na Itália já estava em casa tendo aula online há um mês, e até o final do semestre ia. E eu estava falando, não, esse negócio não vai espalhar, na Alemanha vai ficar tranquilo, meu intercâmbio vai estar tranquilo. Nem que eu fique 15 dias de quarentena, as coisas vão só melhorar um pouquinho. A Alemanha é super infraestruturada, a Angela Merkel está fazendo as coisas direito, vai melhorar. Só que o negócio que fechou tudo no mundo inteiro, não tem como abrir um país e fechar todos, enfim, acabou tudo sendo fechado. E eu recebi uma mensagem da minha faculdade falando que eu tinha uma opção lá, assim, você tem 3 opções. Se você já está aí, já está na sua hospedagem, você pode fazer só online, você pode aparecer no escritório lá da faculdade para resolver os papéis, algumas coisas assim, contando que seja um horário marcado para não ter aglomeração. Ou se você não viajou ainda, você pode viajar. Se você conseguir sair do seu país, você pode viajar. Se a Alemanha deixar entrar, você pode viajar e fazer online. E não sabemos como é que vai ser, mas eles falaram assim, naquele momento, a instrução era a seguinte, como é que era exatamente? Aulas com mais de 50 pessoas não seriam permitidas, seriam online, que eu acredito que sejam seminários de bastante gente. E aulas com menos de 50 pessoas seriam permitidas em salas de seminário, ou seja, as pessoas teriam que ficar 2 cadeiras de distância.
eles estavam imaginando que fosse ser possível isso. Bom, no caso não foi, eles botaram tudo para online, cancelaram. E a terceira opção era, sei lá, meu intercâmbio, e eles me deram minha vaga para o próximo período. Que eu acho que eu também não vou fazer no próximo período, porque eu acho que não vai valer a pena, porque do jeito que as coisas estão andando, eu acho que até o final do ano a gente vai continuar tudo fechado, e desculpa, mas na minha opinião, não vale a pena gastar com €1 a 6, R$ 7 na casa de câmbio, gastar para o intercâmbio vai estar tudo fechado, quando é uma oportunidade de eu viver academicamente com outras pessoas e ter contato com elas, não aula online, entende? Tudo bem que eu posso ganhar o conhecimento todo de uma aula online, estou super me dando bem nas matérias aqui da PUC de aula online, aulas gravadas e tudo mais, mas a ideia do intercâmbio é um pouco diferente, na minha opinião. E ainda mais a questão de conhecer os países que eu não conheço, fazer viagens. Eu viajei para Paris. Paris, as pessoas não estavam nem ligando para o coronavírus. Barcelona, as pessoas não estavam nem ligando. Madrid, as pessoas não estavam nem ligando. Para Amsterdã não tinha nenhum caso. Amsterdã e Roterdã não tinha caso nenhum. Nenhum. Assim, para eles não ia acontecer nada. Tinha um evento famosíssimo. Já tinha comprado passagem, que ia rolar dia 10 de abril. O evento tava falando, vai rolar, vai ter, inesquecível. Bom, uma semana depois, tudo fechado. As autoridades falaram que festa com mais de 1.000 pessoas até 2021, até o fim de 2020 não vai ter. Assim, foi medidas bem radicais, porque eles basicamente perceberam que o negócio não era o que eles estavam achando e que ia se espalhar mesmo. Bom, eu voltei, graças a Deus, para o Brasil um dia antes, com o maior cuidado no aeroporto. Eu, ali em Barajas, eu morri de medo. Pô, tava com a máscara, tava com álcool gel, a minha mão começou a ficar toda descascada do frio e do álcool gel, essas partes do dedo. Eu tava, tipo, usando luva até para não ter contato com essa área. Quando chegou no Rio, eles falaram assim, a aeromoça chegou e falou assim, olha, quem tá com qualquer sintoma, quem tá com febre, quem teve febre, quem está enjoado, quem está com qualquer coisa, seja solidário e fique sentado, não levanta, deixa as pessoas saírem que não estão com sintomas antes, e as pessoas foram muito educadas e parcimônias em relação a isso, porque, sei lá, tinham 3 pessoas, 2 idosos e um garoto que estavam se sentindo super constrangidos, porque, imagina, 300 pessoas de um avião saindo em pé, todo mundo junto, assim, com 3 pessoas sentadas em cadeiras aleatórias, olhando, as pessoas estavam tristes, assim, que era bem chato. A faculdade, a PUC me mandou logo nesse mesmo dia um e-mail falando que eu podia cancelar meu intercâmbio ou continuar. Eu falei, eu vou cancelar, eu vou adiar. Aí a Nancy do intercâmbio falou que, como estava tudo sendo realizado manualmente, eu tinha que realizar minha matrícula para voltar para a PUC. Que, olha, vale ressaltar que a PUC foi muito parcimônia em relação a isso. Eu consegui vaga em todas as matérias que eu queria, nos horários que eu queria. Não que isso seja um problema, mas quando você não está no tempo real da matrícula, né? Enfim, se você perde a matrícula, você está ferrado. Eles abriram vaga para mim nas matérias que eu queria, que eu precisava. Eu estou fazendo todas as matérias direitinho, com super apoio dos professores. Todas as minhas aulas são gravadas. E Berlim está fechado até agora, por exemplo. Não valeria a pena. Tem uma amiga minha que estava tendo aula online. Ela falou, cara, eu não vou ficar aqui, eu não posso sair de casa. As restrições aqui são absurdas. Não tem como ficar no student hotel de quarentena quando, porra, é um quarto minúsculo, eu não tenho nada, eu não tenho como cozinhar assim no quarto, entende? Então, ela teve que voltar, esperou 2 semanas, assim como a maioria das pessoas que estavam na Espanha, todos voltaram, porque viram que não valia a pena. Aí, só para não prolongar muito, uma coisa interessante, que eu acho que é importante dizer, eu fui e voltei, né, mais ou menos no tempo, mas acho que as informações estão todas aí. Foi eu conversando com um amigo meu, um amigo meu que eu fiz em Salamanca, ele perguntou como é que estava a situação aqui, eu expliquei tudo que vocês já sabem, e eu perguntei como é que estava a situação lá. E ele falou esqueci o nome do presidente, talvez seja Sanches, eu acho. Enfim, o presidente da Espanha, ele aumentou mais de 15 dias a quarentena, depois dos 14 dias. E falou que as pessoas não estavam respeitando, apesar de ser proibido e apesar de tudo mais, as pessoas não estavam respeitando, tinha aglomeração, à noite as pessoas saíam, enfim, realmente o cidadão espanhol, mesmo 2 semanas depois do trancamento, ou seja, dia 1º de abril, eu já estava de quarentena aqui no Brasil, dia 1º de abril. Lá, dia 1º de abril, tinha espanhol saindo de casa ainda, assim como os brasileiros, mas tinha espanhol fazendo aglomeração. Aí o que eles fizeram?
vamos botar o exército policial na rua e o exército na rua. Aí lá em Salamanca, pelo menos, eu acredito que em Madrid, na província de Castilho e León toda, não sei se em todas as províncias da Espanha, mas o exército começou a ficar na rua e você só poderia sair da sua casa e, enfim, como tem exército em todo lugar, assim, todo lugar, para em casa, você só poderia ir para sua casa, se você sair da sua casa, se você fosse para o supermercado, para a farmácia mais próxima. O oficial do exército provavelmente perguntaria para você onde você está indo, você tinha que falar de onde você veio, de onde você está indo e voltar. Você só era permitido a comprar 30 euros de comida por dia. É muito bom isso, na verdade, né? Porque aí você permite que todo mundo compre, não esgote tudo por causa das pessoas egoístas que, infelizmente, compram todo o álcool gel que tem e acabam para as pessoas que precisam, entendeu? Basicamente isso foi bem interessante. E, além do mais, uma coisa que poderia ser implantada aqui, que eu acho que eles me disseram que faz super efeito, que a pessoa passa a ter um incentivo, o ser humano passa a ter um incentivo de não cometer esse ato, que ele é um ato que influencia e prejudica outras pessoas de grupo de risco e todo mundo, o mundo todo. Você se desrespeitar essas autoridades, é desacatão da autoridade. Você desacata a autoridade e a pena para isso que eles botaram, e eu não tenho certeza se já é uma coisa na lei, era de 3 meses de 3 meses de prisão. Então, se você realmente estivesse na rua e ignorasse que você não pode estar na rua, você era preso por 3 meses. Eles falaram que diminuiu, assim, em Salamanca, pelo menos, ninguém mais saía para a rua para ficar... Ninguém mais saía para a rua. Ninguém. Então, acho que já deve estar melhorando, os números de casos, a curva já deve estar diminuindo e, diferente daqui, eles têm um auxílio, uma infraestrutura e medidas, assim, com certeza que vão fazer eles saírem desse problema muito mais rápido que a gente, né? Infelizmente. Acho que é isso. Imagino essa situação, principalmente você falou do avião, eu fiquei imaginando aqui, uma coisa totalmente angustiante, né? Você saber de toda a situação, ter que voltar para o país e ficar ali dentro de um avião, em um espaço, ainda mais na hora de sair, todo mundo junto, né? Bom, para quem não sabe, a Jéssica, ela não voltou para o Brasil, ela continua lá na França, ela está em Saint-Étienne, se desculpa a minha pronúncia em francês, mas ela não voltou, ela optou por ficar lá, e eu queria saber justamente dela essa opção de ficar pela França. A gente conversando, ela me contou que o governo lá também parece que demorou um pouco para tomar algumas atitudes com relação à quarentena. Ela estava me contando que agora parece que o Macron, ele tem um documento que para você sair na rua lá na França tem que ter seis motivos, se eu estiver errado, você me corrige, 6 motivos para você poder sair na rua, motivos imprescindíveis, senão você leva uma multa. E aí, Jéssica, eu queria saber de você justamente nessa tua opção de ficar aí, né, nesse período conturbado, totalmente complicado, você optou por ficar em um outro país, e aí eu queria que você contasse para a gente se você mora com alguém, como que você está aí agora nesse momento, e aproveitar também falar da sua situação do intercâmbio, como é que a faculdade está te dando de opção agora para você que resolveu ficar na França, mesmo sendo brasileira, não retornar ao seu país. Então, no caso, eu estou fazendo um intercâmbio de duplo diploma pela PUC, né, em parceria com a minha universidade aqui, que é a École des Mines de Saint-Étienne, e também eu tenho bolsa da Brasitec com a CAPES. Então, do diploma, eu fico 2 anos, e eu cheguei em julho, no caso, então já tinha feito o primeiro semestre, e na verdade, final de dezembro para início de janeiro, começaram os acontecimentos, né, os primeiros casos de coronavírus na China, e aqui em Saint-Étienne tinham muitos alunos chineses que moravam até nas regiões que eram as regiões de foco da doença, e foi, na verdade, através deles que eu fiquei sabendo o quão perigoso era a doença e tudo mais, porque, na verdade, demorou, como você mesmo falou, demorou um pouco para começarem a tomar atitudes aqui na França. E as pessoas não estavam levando a sério, assim como eu acho que na maior parte do mundo, muita gente não estava levando a sério, não tinha informação suficiente para saber o nível de gravidade da doença.
e por conta dos chineses que começaram a voltar para as suas casas, voltar para a China para ficar com a família, enfim, mesmo assim eles voltavam e tinham que ficar um período em quarentena, né, antes de se reentregar na sociedade e tudo mais, mas aí que começaram a perceber um pouco o nível da gravidade e que numa sexta-feira, se eu não me engano foi fevereiro, uma sexta-feira o Macron se posicionou pela primeira vez de uma forma mais objetiva, informando que as universidades e as escolas começariam a utilizar uma plataforma online, que teria uma semana para se preparar e que, enfim, e que não teria como dar continuidade no momento. E aí passou um fim de semana, foi decretado o confinamento total. No caso, bar, restaurante, comércio, tudo com essas 6 condições, como tem do documento, que você precisa preencher toda vez que você vai sair um documento novo, e se você sai e você diz que está indo no mercado e você não está, não sei, está indo para a casa de alguém, o exército, que ele botou imediatamente na rua, tinha direito a te acompanhar. Ah, você vai no mercado? Tá bom, então a gente vai te acompanhar. E se você, no caso, estivesse mentindo, era multa. Se você está com um documento, porque num dos tópicos permite você sair para fazer, sem ter contato com outras pessoas, um exercício diário, digamos assim. Você dá uma corrida perto da sua casa. Porque também ficar 24/7, todo mundo dentro de casa, as pessoas, enfim, do nada, né, não tem o hábito, não estão acostumadas com isso, as pessoas vão enlouquecer. Então, botaram um tópico permitindo até essa saída sem você ter contato com ninguém, você tomando todos os cuidados possíveis perto da sua casa para dar uma corrida. Aí você saiu, tem mais de 1 hora. Era multa também se você for pego pelo exército, enfim. E, na verdade, eu acho que o exército ficou muito mais presente em Paris. Saint-Étienne é uma cidade menor, então não tinha tanto exército, mas tem os policiais na rua. E aí as coisas começaram a, de fato, tomarem uma importância maior para as pessoas. Eu acho que se eu saí umas 2 vezes só para ir no mercado. E assim, até foi uma observação interessante, porque quando eu saí, tinham muitos idosos na rua, muitos idosos na rua, que agiam como se tivesse tudo bem, assim, não está acontecendo nada, estamos na rua fazendo compras, estamos indo na feira não, no mercadinho, e como se nada tivesse acontecendo. Mas, mesmo assim, eu vejo que todo o pessoal da área da saúde, desde o primeiro dia de confinamento, desde antes do confinamento, estão trabalhando intensamente e, assim, os números estão começando a descer e é devido ao pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, as pessoas da farmácia e milhões de universidades que se propuseram a construir, a fazer máscaras, a produzir álcool gel, enfim, as empresas também, e eu acho que isso foi um ponto bem positivo para a melhora que a gente consegue ver agora e para a possibilidade de, talvez, no 11 de maio, que é, a princípio, a data possível do começo do desconfinamento, as coisas realmente acontecerem. Não é definitivo, não vai estar tudo aberto, né? Bares, restaurantes, cinema vão estar fechados, eventos de aglomeração não vão acontecer, mas algumas coisas de comércio vão começar a abrir, enfim, tem até uma notícia que os governos de cada cidade vão começar a distribuir máscaras para as pessoas poderem andar nos ônibus quando ter o desconfinamento e tentar, aos poucos, voltar, né? Não vai voltar ao normal, mas, aos poucos, voltar a funcionar e tendo a esperança que, em agosto, a situação melhore e os números zerem. E, assim, eu moro aqui numa residência universitária. No caso, meu quarto só tem eu, mas a gente divide cozinha, divide banheiro. E, no caso, quando teve a confirmação do confinamento, a maioria dos franceses voltaram para suas casas, porque eles, no caso, moram em outras cidades da França. E a maioria dos franceses voltaram para suas casas, como ia ter aula online. Não tinha uma razão específica para continuar aqui. Na verdade, foi aconselhado que eles voltassem, até para não ter aglomeração.
E no momento, na minha residência, se eu não me engano, tem 106 pessoas, entre estrangeiros e franceses, mas a maior parte são estrangeiros. E, assim, a residência, tanto a residência, porque a residência é uma residência da universidade, tanto a residência quanto a universidade estão dando maior apoio para todo mundo que ficou, para todo mundo que também partiu para suas casas, mas principalmente para quem está aqui, para os estrangeiros que estão longe da família. E eles começaram a distribuir por todos os andares produtos para higienização das cozinhas, que são compartilhadas, dos banheiros, enfim. E eles distribuíram máscaras, estão tomando todos os cuidados possíveis para as pessoas também não ficarem se sentindo tão mal com toda a situação de estar longe da família, de não saber o que vai acontecer. Enfim, é mais ou menos isso. Eu acho que eu esqueci, você perguntou mais uma coisa. Não, era para saber justamente essa tua opção de ficar aí, né? Porque eles te deram a opção de voltar, mas você preferiu ficar aí, ainda mais se contando agora com essa situação de ter que dividir cozinha, dividir banheiro. É até mais uma preocupação a mais, porque você pode fazer até a sua parte, mas você, como é um espaço compartilhado, você não tem a certeza de que os outros estão fazendo também a parte deles. Então, de toda essa situação, mesmo assim, você resolveu ficar. E queria que você contasse para a gente o motivo e como é que esse teu momento agora aí, como está sendo para você, a dificuldade de você estar sozinha assim, em outro país. Então, alguns motivos, na verdade, me fizeram ficar. Eu tive a opção, primeiro, pela PUC, né? Eu recebi um e-mail, se vocês quiserem voltar e tudo mais, pode informar. E também pela CAPES, eles se posicionaram permitindo que os alunos que tivessem, mesmo em duplo diploma, voltar, sendo que alguns motivos me fizeram decidir que o melhor para mim seria ficar no momento. O primeiro deles, mesmo que não seja o melhor governo do mundo, a França está se posicionando muito melhor do que o governo do Brasil. E sendo que eu já estou aqui, eu ainda tenho mais um ano de formação, eu estou estabilizada, estou no meu quarto, eu tenho minhas coisas, eu consigo ir no mercado e fazer tudo que eu preciso. E comparando com a situação que está o Brasil atualmente, eu vi que era mais seguro para mim e até para minha família eu continuar aqui, porque não adiantava também eu voltar e eu tendo tido contato com pessoas que eu não sei se tinham ou não coronavírus, e eu pegar avião e eu voltar para casa e talvez ficar numa situação que não fosse a mais segura possível. Então, tendo em vista isso, eu preferi continuar aqui. As aulas vão continuar online, estão tendo as aulas todos os dias. Eu seguiria, né? Eu teria que seguir, no caso, o curso da França no Brasil, mas depois, quando que iriam abrir as fronteiras para eu voltar, sabe? Será que as fronteiras vão abrir? E aí eu podia continuar o curso no Brasil, mas vamos supor que as aulas voltassem normalmente na França, só que as fronteiras estão fechadas. Se eu voltasse para o Brasil, eu não conseguiria voltar para assistir minhas aulas. E aí não ia estar mais tendo aula online. Como eu ia assistir? E aí pesou toda essa questão, e eu acho que, assim, esse momento que está descarado as desigualdades sociais e tudo isso, a minha situação hoje aqui na França está melhor do que a minha situação no Brasil, então não tinha por que sair daqui para arriscar. E lógico que eu me preocupo muito com a minha família, com a minha mãe, eu entro em contato com eles quase todos os dias para saber como as coisas estão lá, brigando com eles, porque no Brasil eles demoraram a entender bastante que as coisas estavam bem perigosas, e eu brigava com a minha mãe para não sair de casa e com as pessoas para não sair de casa, tomarem os cuidados, enfim. E aí eu preferi ficar aqui, não está sendo fácil, lógico, porque, querendo ou não, eu estou totalmente sozinha, né? Porque mesmo que tenham pessoas na residência por segurança, né, para tomar as medidas certas, eu não vou ficar entrando em contato, não vou ficar aglomerando. E é um pouco complicado, sim, é complicado, mas eu acho que é necessário e vai de cada um tomar as decisões certas para entender que, se é possível, se você consegue, você tem a possibilidade de não ter que sair de casa para trabalhar, de não ter que sair de casa para ir no hospital ou fazer alguma coisa, e você
tem essa possibilidade de estar em casa, então que eu estou aqui, independente do quão difícil seja, e longe da família, mas acho que já a gente vai estar junto, então tudo bem. Tomara, tomara. E é legal você alertar, né? Vocês estavam na Europa, onde eclodiu primeiro o coronavírus. Eu acho a Jéssica falando, tá tentando alertar a família dela que estava aqui no Brasil. É uma coisa totalmente complicada, porque a gente não estava vendo nada ainda, né? Era uma coisa que a gente não sabia nem se ia chegar aqui. E, sim, possivelmente iria chegar, mas não tinha chegado ainda. Então é difícil você falar para uma pessoa que não está vivendo aquilo. Olha, gente, fica em casa, pelo amor de Deus, já chegou aqui. E você meio que ficar agoniado pelos outros, que não chegou ainda. É uma situação realmente complicada. Bom, você estava contando que você está tendo aula online aqui, você me contou que às quintas-feiras à tarde você está tendo aula lá da faculdade, lá da Espanha. Sim. E aí queria que você contasse para a gente como é que está sendo para você esse processo de readaptação. Você mal se adaptou lá na Espanha, teve que voltar e se adaptar aqui também. Então, como é que está sendo essa readaptação de quarentena para você aqui, com relação também aos estudos? Eu queria só fazer uns acréscimos, assim, o que eles falaram. Primeiro, eu acho que é uma decisão muito pessoal, voltar ou não, sabe? Diante, assim, foi o que a Jéssica falou, uma análise da sua própria situação, sabe? De como você vai ali lidar, quanto tempo você vai ficar. Eu vi muita gente que optou por ficar, assim como muita gente que optou por voltar, sabe? E não existe um certo e errado, até porque eu acho que no momento que a gente vive atualmente, é um período de extrema incerteza, sabe? Não só aqui no Brasil, como todos os países. Assim, ninguém viveu uma pandemia antes e não adianta nem comparar com a gripe espanhola de 100 anos atrás, porque o mundo era outro. Então, acho que assim, a gente não, a situação de cada um é uma, sabe? E não existe certo ou errado, tanto das medidas de isolamento, acho que é a única coisa que assim é realmente muito necessária, como ela falou também. Porque é uma das coisas que evita realmente a proliferação da doença, né? Enfim, e é imprescindível isso. Mas, assim, as políticas que as pessoas estão tomando, a retomada, quando será essa retomada, isso tudo é muito novo e muito difícil de prever, porque é a situação realmente muito inédita, sabe? Para todos nós. E é de muita incerteza. Então, assim, o que é certo e o que é errado, eu costumo brincar que a gente só vai descobrir quando isso tudo passar, sabe? Depois de muito tempo, quais políticas públicas, de que forma foram tomadas certas ou não. Óbvio que tem algumas coisas que são inquestionáveis, né? Como o isolamento, a ajuda do Estado, enfim, coisas assim que têm que ser feitas, né? Enfim, sobre essa adaptação, como foi, eu tinha realmente acabado de começar a me estabilizar mais lá, porque, como eu disse, eu tive um problema no meu apartamento de aluguel, e aí eu tive que trocar de apartamento, ficar alguns dias numa pensão, assim, em transição de um lugar para o outro. Então, eu estava começando já a consolidar assim, um grupo de amizades, né? Já estava mais tranquila na minha casa, conseguindo realmente estar mais adaptada e me sentir mais tranquila em relação ao local, enfim, tudo isso. E aí ter que voltar foi muito difícil, assim, porque era um sonho muito grande. Acho que talvez por isso também eu demorei tanto tempo, não só porque eu acho que realmente o noticiário da Espanha, a posição que a Espanha tomou, foi de sempre, assim, pelo que eu percebia, muito, em particular, mais de Sevilha, assim. O Rafael contou também um pouco da experiência dele, acho que de certa forma foi parecida um pouco com o que eu vivi também, de tranquilidade, assim, de tipo, isso vai melhorar, isso vai melhorar, isso vai melhorar, e ir vendo, conforme o tempo ia passando, que não ia melhorando. E aí, um belo dia lá, eu falei, cara, eu vou ter que voltar, porque, assim, a situação realmente está muito mais séria do que era. Então, foi um choque realmente muito grande, uma frustração bem grande, mas eu falei, pô, eu sou muito privilegiada, sabe, de estar podendo voltar para minha casa, de ter uma casa nesse momento, poder ficar em isolamento, enfim. E eu tentei sempre trazer para esse ponto, assim, positivo. Quando eu cheguei, era o último dia da PUC para fazer a mudança. E eu falei para Nancy, eu falei, olha, eu voltei, eu não vou ficar fazendo as matérias de lá, porque, assim, as matérias
como começaram em janeiro, já estavam na metade. Então, assim, para mim não fazia, no meu caso, voltando a dizer, é um caso totalmente particular, sabe? É o meu caso, a minha análise que eu fiz. Eu achei o ideal voltar para as matérias da PUC, e aí era o último dia, eu entrei já meio no meio das matérias, perdi muita coisa e tal. Graças a Deus, os professores foram muito legais comigo e tal, não tenho que reclamar, todos me deram um panorama muito, sabe, é isso, você pode fazer e tal. Não consegui todas as matérias que eu queria, porque já estava um prazo muito adiantado, e eu tive que escolher as matérias de forma muito rápida. Em 40 minutos eu tive que fazer minha grade. Mas também não culpo a PUC, não culpo ninguém, porque eu acho que realmente essa situação não tinha, sabe, como... Eu sequer sabia se eu ia conseguir voltar para o Brasil ou não, porque eu voltei, já tinham 10 dias de quarentena. Então, o meu primeiro voo foi cancelado, e o meu segundo voo foi o que eu consegui pegar. Então, assim, eu só tinha como dar essa posição realmente nesse período para a PUC. Então, assim, é o que eu posso fazer no momento, são as matérias que eu estou fazendo, sabe? Mas eu vou conseguir adiantar pelo menos um pouco a minha formação, assim, né? Conseguir manter mais ou menos ali quando eu já iria me formar sem intercâmbio. Eu optei por isso porque realmente as matérias, como eu disse, já estavam no meio lá, na Espanha, e aí eu me adaptei, assim, foi super tranquilo, sabe? Eu continuei fazendo algumas coisas de lá, porque eram alguns projetos independentes, então mesmo eu tendo cancelado o intercâmbio, eu consegui falar com os professores de lá e manter algumas matérias, e um dos cursos que eu tenho é um curso de espanhol, que eu faço separado, então eu continuei também, inclusive acabou hoje o curso. E aí também daqui a pouco já terminou as matérias de lá, então assim, de certa forma é mais tranquilo, porque o horário também é muito diferente, né? Então os professores se adaptaram, entenderam, os professores de lá também entenderam muito bem e fazem, por exemplo, essa turma que eu faço ainda, ele fez uma matéria num horário especial para todos os alunos que estão na América. Então na minha sala tem uma americana, uma mexicana e eu. E aí ele faz uma aula separada só para nós três, sabe? Para que a gente possa continuar acompanhando o curso. E, assim, não tenho que me queixar em relação a nada. E foi como eu falei, sabe? É uma experiência muito inédita, muito excepcional que a gente está passando. Então, acho que estava todo mundo tentando se adaptar. A PUC tentando se adaptar daqui, a faculdade de lá tentando se adaptar também, as plataformas online, é o método de estudo, a gente tentando, assim, é um universo muito novo para todo mundo. Então, é muito delicado, assim, sabe? É muito complicado. E é isso, assim. Estamos na fase agora de aceitação, tivemos que voltar, e é meio que o que temos para hoje, né? E, Júlia, só para entender, a Jéssica contou que eles deram a opção de você poder voltar aqui para o Brasil e depois continuar o intercâmbio. O Rafael falou também que eles deram essa opção de voltar e período que vem continuar. Como é que foi o seu caso? Eles deram essa opção de voltar ao intercâmbio? Eu cheguei aqui, a posição que eu tinha da PUC, até o momento de eu chegar aqui, era meio... não era nada certo, nada de nada, né? Então, assim, eu tinha o caso da bolsa, que era uma coisa que estava me deixando muito apreensiva de voltar, porque eu fiquei com muito medo de ter que devolver a bolsa. E eu já tinha gasto esse dinheiro para passagem, enfim, porque eu ganhei 3.000 euros no começo do intercâmbio para justamente auxiliar esses primeiros processos, né? Comprar passagem, enfim, os primeiros aluguéis e tudo isso. E aí eu já tinha usado esse dinheiro para chegar até lá, e aí eu falei, putz, se eu tiver que devolver vai ser uma situação complicada, né? Porque eu já estava contando com isso, enfim. E aí quando eu optei por voltar, eu perguntei diversas vezes para a PUC se eu teria que devolver esse dinheiro ou não. A posição que o Santander tinha dado até o momento é que eu teria que devolver. E a posição que a PUC tinha é que eu poderia, se eu optasse por desistir do intercâmbio, que seria voltar para cá e pegar as matérias da PUC, eu teria que devolver esse dinheiro. Se eu continuasse com as matérias daqui, matriculada na faculdade de lá, eu não precisaria devolver esse dinheiro e continuaria como se fosse meu intercâmbio, porém tendo as matérias online no Brasil ou na Espanha, o que eu julgasse que fosse melhor, assim.
enfim, aí quando eu cheguei no Brasil, que eu falei com a Nancy, eu falei, eu quero realmente pagar para ver se eu vou ter que devolver ou não o dinheiro e começar a fazer as matérias da PUC. Aí ela me respondeu, tudo bem, vou avisar o Santander e vou avisar a universidade que você estava te recebendo. Aí eu falei, ok. Depois de uns 7 dias, o Santander me mandou uma mensagem dizendo que eu não precisaria devolver o dinheiro, que eles entendiam. E a PUC me mandou depois um e-mail também, se posicionando, perguntando se eu gostaria de voltar no próximo semestre. Não é uma opção para mim voltar no próximo semestre, porque realmente foi um desgaste emocional muito grande, sabe? O processo até o momento de chegar no intercâmbio, depois voltar, e pela incerteza que a gente está vivendo em relação ao coronavírus, sabe? Eu tenho muitos amigos italianos também, como o Rafael falou, tem várias pessoas que eram da Itália que estavam fazendo intercâmbio comigo, e muitos já disseram que as universidades da Itália não vão dar aula até março do ano que vem. Muitos americanos já se posicionaram assim também com as universidades, em relação às universidades. E aí eu fico com medo de como é um cenário muito incerto, a gente não saber como é que vai ser o futuro, o ano ficar assim até março na Espanha também. Porque quando eu saí, pelo menos, da Espanha, era o segundo pior país da Europa. Creio que até o momento também, né? Como tudo muda muito rápido. Não sei se essa informação ainda está atualizada, mas creio que ainda é o segundo país com mais casos e com uma situação mais séria em relação ao coronavírus. Mas por isso eu optei por não voltar, entendeu? Então, assim, se eu fizer realmente vai ser um projeto para depois, para um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, algo que eu veja mais para frente, assim. Por agora, acho que esse ano eu vou ficar aqui mesmo, tentar adiantar o que eu puder a minha faculdade aqui na PUC mesmo. Entendi. Bom, eu queria fechar aqui, a gente já está quase 50 minutos. Eu queria fechar com uma última questão que o Rafael levantou muito, acho que é uma questão muito delicada para a gente tocar. Ele mesmo falou que, por exemplo, para ele não sabe se vai voltar para o ano que vem, acha que não, porque o euro está a R$7. E aí eu queria perguntar para a Jéssica como é que está essa questão do euro lá, né? Eu queria saber como está a sua situação aí, Jéssica, com relação à alta do euro, economicamente. A Júlia falou até da questão do dinheiro lá do Santander. Queria saber como é que está para você, como é que está lidando com essa alta do euro. Então, como eu tinha dito, eu sou, no caso, bolsista Braftec CAPES. Então, pro duplo diploma, né, durante os 18 meses, a gente tem direito a uma bolsa. E nos 6 últimos meses, a gente, no caso, vai estar estagiando, que é o estágio de fim de estudos de 6 meses, e aí nós temos que arcar com as nossas próprias despesas e tudo mais. Então, consequentemente, meus únicos gastos no momento são aluguel e alimentação, não tem nenhum gasto extra, eu estou conseguindo controlar bem o dinheiro, e como eu recebo a bolsa em euro, no caso, o aumento do euro não foi um problema muito grande para mim, porque, no caso, se a bolsa viesse em reais, seria um pouco mais complicado, de fato. Mas como a bolsa é em euros, eu estou conseguindo organizar bem, manejar bem meu dinheiro e, enfim, gastando apenas com o necessário, mas a alta do euro, até o momento, não foi um problema para mim. Não sei se pode ser que venha a ter algum problema com alguma coisa, possivelmente, pode ser que tenha, enfim. Mas, no momento, não é um problema. Eu acho que isso até influencia, de certa forma, porque a gente vê que o euro tem crescido, já tem um tempo que está crescendo, agora disparou, e é mais um motivo pelo qual eu não poderia voltar, porque o euro é extremamente caro na minha situação, eu não teria como arcar para pagar minha passagem de ida ao Brasil e depois de volta para terminar meus estudos aqui. Já é extremamente caro vir do Brasil para a França, normalmente, imagina com euro a R$7.
É uma coisa realmente que seria fora totalmente da minha realidade, e foi mais um dos motivos por eu continuar aqui, no caso. E eu acredito, na verdade, que tende a aumentar cada vez mais com a situação do mundo, e então é muito incerto e é bem preocupante, na verdade. Bom, gente, queria agradecer a vocês de novo, mais uma vez aí, por ter falado comigo. A gente está aqui há quase uma hora. Tirar essa horinha do dia, a gente conseguiu um horário que junte a França com o Brasil para a gente poder conversar. Obrigado mesmo de compartilhar a experiência de vocês.